E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Prontos, preparados para mais uma aula para estudar matemática e detonar? Só não esquece que antes de dar o play nesse vídeo, você dá um pause rapidinho, se inscreve no nosso canal se ainda não é inscrito, dá um joinha, compartilha aí com seus amigos e bora lá, vamos estudar matemática com a Prof. Eline. Então a gente vai ter uma aula agora, uma revisada básica de expressões numéricas. Então, expressões numéricas são aqueles cálculos que às vezes causam uma aflição nos alunos, porque são aqueles cálculos assim meio compridos, com várias operações na mesma linha. Parece difícil, mas se você analisar passo a passo e seguir a ordem de resolução, você não erra. Qual que é a ordem de resolução então? O que você não pode esquecer? Se uma expressão numérica ela não tiver esses símbolos aqui, conhecidos como parênteses, colchetes ou chaves, se ela tiver apenas operações, você vai resolver primeiro as raízes quadradas e as potências. Ah, prof, mas apareceu primeiro uma potência, depois uma raiz. Você resolve primeiro o que aparecer primeiro. Depois que você resolveu todas as potências e as raízes, você vai resolver as multiplicações e divisões. Ah, prof, mas não tinha multiplicação, só tinha divisão. Ok? Resolve todas as divisões. Depois que resolveu todas as multiplicações e divisões, você vai para adição e subtração. Ah, prof, mas eu estou no 5º ano, não tem raiz quadrada e nem potência. Ok, você vai começar resolvendo as multiplicações e divisões, depois as adições e subtrações. E aí? Quando envolve os sinais de associação, quando tem parênteses, colchetes, chaves, eles mandam mais do que tudo. Então, a regra primeiro é resolver tudo que está dentro do parênteses. Ah, prof, e se aparecer 2 parênteses? Você pode resolver os dois ao mesmo tempo, ou você resolve primeiro o parênteses que aparece primeiro, depois o que aparece por segundo. Depois que você resolveu tudo que está dentro do parênteses, você vai resolver tudo que está dentro dos colchetes. E depois que resolveu tudo que está dentro dos colchetes, vai resolver tudo que está dentro das chaves. Se você for passo a passo seguindo essa ordem, não tem erro. Vamos lá, vamos aos exemplos para vocês entenderem exatamente do que eu estou falando. Então, eu cheguei aqui com vocês para uma expressão numérica. Então, essa expressão numérica, a letra A, quando eu olho para ela, eu percebo que ela não tem nenhum sinal de associação. Ela não tem parênteses, não tem colchetes, nem chaves. Então, você vai começar resolvendo as raízes e as potências. Esses são os primeiros que você tem que resolver. Posso resolver os dois ao mesmo tempo? Pode. Também pode ser uma em cada linha nesse caso aqui. Eu vou colocar o sinal de igual e vou resolver. Ó. O 24, que eu não vou resolver, eu copio numa expressão numérica. Mas, raiz quadrada de 49 é 7, porque 7 vezes 7 dá 49. O vezes 42 eu não vou resolver agora, então eu vou copiar, dividido, agora eu vou resolver a potência. 6 elevado a 1 é 6, porque qualquer número elevado a 1 é sempre ele mesmo. Muito bem, essa linha foi resolvida, esquece ela. Olha só para a linha de baixo. Analisa quais operações você tem nela. Você tem uma adição, uma multiplicação e uma divisão. A regra, depois que você resolveu as raízes e as potências, é resolver as multiplicações e as divisões. Qual que você vai resolver primeiro? A que aparecer primeiro. Nesse caso, quem apareceu primeiro foi a multiplicação. Então, vai ficar aqui, ó, 24 mais... Agora, você resolve isso aqui, ó, e coloca aqui a resposta. 7 vezes 42. Você vai lá no seu rascunho e faz 42 vezes 7. 7 vezes 2 dá 14, vai 1. 7 vezes 4, 28, mais 1, 29. 294. Agora você copia, dividido por 6. Agora, nessa linha, a gente tem uma adição e uma divisão. Primeiro, eu tenho que resolver as multiplicações e divisões para depois resolver a adição. Então, eu preciso fazer agora o 294 dividido por 6. Eu pego 29, vai dar 4 vezes 6, que é 24, sobram 5. Baixo 4 vai dar 9 vezes, que dá exatamente 54. E a resposta, então, é 49. Eu coloco ela aqui.
Agora, esse mais da frente, o 24, eu simplesmente copio. Agora, eu vou resolver 24 mais 49. Então, eu vou fazer aqui no meu rascunho. 49 mais 24 dá 13, 73. Então, a resposta aqui é 73. Agora, vamos para o exemplo B. O que tem de diferente do exemplo A para o B? Agora tem o parênteses. E ele manda mais do que tudo. Ah, prof, mas você não falou que tinha que resolver primeiro as multiplicações e divisões? Não nesse caso. Quando tiver parênteses, colchetes e chaves, é primeiro o que está dentro do parênteses. Ele manda mais do que qualquer operação. Então, primeiro você vai resolver o que está dentro do parênteses. 20 mais 2, 22. Uma vez que você resolveu o parênteses, você não precisa mais colocar parênteses aqui. Você resolveu todas as operações que estão dentro do parênteses, não precisa mais colocar. E agora é só copiar o dividido por 11. 22 dividido por 11 vai dar 2. Essa é a resposta final. Agora vamos para a letra C, um nível a mais. Além de parênteses, tem os colchetes. Lembrem-se, vocês devem sempre começar pelos parênteses. Eles são a primeira ordem de resolução, ó. Primeiro parênteses, segundo colchetes, por último as chaves. Então, mas dentro do parênteses, eu tenho duas operações, uma subtração e uma multiplicação. Aí você vai para a ordem das operações. Primeiro as multiplicações e divisões, para depois somar e subtrair. Então, difícil não é. Você precisa ir passo a passo, detalhe a detalhe. Então, você vai começar pelo parênteses. Dentro do parênteses, duas operações. Subtração e multiplicação. Você começa com a multiplicação. Então, você vai fazer 3 vezes... Tudo que você não resolve, você simplesmente copia. Menos, agora eu resolvo, ó. 2 vezes 3, 6. Reparem que aqui eu não tirei o parênteses, porque eu não terminei de resolver ele completamente. Agora eu copio mais 2, fecha colchetes, menos 2. Agora, eu vou terminar de resolver o parênteses. Quando eu terminar de resolver o parênteses, eu não preciso mais colocar parênteses. Então, vai ficar, ó, 3 vezes 10 menos 6, 4, mais 2, fecha colchetes. Reparem que agora eu não escrevi mais o parênteses porque eu terminei de resolver ele. Menos 2. Agora que você terminou de resolver o parênteses, você vai para o colchetes. Então, você vai resolver o 4 mais 2. Mesmo que tenha uma multiplicação aqui fora, o colchetes manda mais que qualquer coisa. Então, o 3 vezes você copia. 4 mais 2 vai dar 6. Resolveu o colchetes, não precisa mais pôr colchetes, menos 2. Agora, você só tem operações e números. Você tem duas operações, uma multiplicação e uma subtração. A ordem diz que são primeiro as multiplicações e divisões para depois somar e subtrair. Então, você começa com 3 vezes 6, 18, menos 2. 18 menos 2, 16 é a resposta. E agora a gente vai para o último nível. O último nível é um nível que envolve tanto todos os sinais de associação, parênteses, colchetes, chaves, envolve todas as operações, adição, subtração, multiplicação, divisão, raiz, potência. Então a gente vai resolver começando sempre olhando para aquele cálculo gigante, achando muito difícil. Mas, na verdade, é só analisar ele por etapas. Você começa analisando primeiro o que está dentro do parênteses. Dentro do parênteses, você tem uma potência e uma raiz. Quem você vai resolver primeiro? O que aparece primeiro. Nesse caso, é a raiz. Então, todo o resto que não vai ser resolvido vai ser copiado. A gente vai copiando até chegar lá. Agora, raiz quadrada de 100 é 10, porque 10 vezes 10 dá 100. Menos 5 elevado a 1, que é a potência, é 5. Menos 3, menos 2, fecha. Agora a gente vai terminar de resolver esse parênteses de uma vez por todas, para não precisar mais usar o parênteses. Copio a raiz de 49, 2 vezes 2 ao quadrado, mais 20. Agora, eu vou fazer 10 menos 5, que dá 5. Não uso mais parênteses porque acabei de resolver.
menos o 3, menos 2, fecha chaves. Agora, esse sinal de igual não precisa pôr no final se você já está colocando ele aqui no início, tá? Então, agora, você vai resolver o colchetes. Para resolver o colchetes, você tem que analisar ele. Ele tem duas operações, divisão e subtração. Primeiro, você vai resolver as multiplicações e as divisões para depois somar e subtrair. Então, eu começo pela divisão. Copio tudo até chegar lá. Então, ele é um cálculo grande, mas não é difícil desde que você siga as regras. 20 dividido por 5 é 4, depois copio menos 3, fecha, menos 2, fechou. Agora, nós vamos terminar de uma vez por todas os colchetes. Então, eu vou resolver aqui o 4 menos 3. Eu copio tudo, não pulem etapas, porque quando vocês pulam etapas, a chance de erro é muito maior. 4 vezes 3 vai dar, 4 menos 3 vai dar 1. Não precisa mais de colchetes porque você terminou de resolver, menos o 2 que está aqui fora. Muito bem, agora chegamos nas chaves. Você analisa as chaves e percebe as operações que tem dentro dela. Uma multiplicação, uma potência, uma adição, uma subtração. Você vai começar com as potências e raízes quadradas. Então, você começa resolvendo o 2 vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4. Mais 1 menos 2. Agora, você tem uma multiplicação, uma adição e uma subtração. Quem sabe a regra sabe que tem que resolver primeiro as multiplicações e divisões para depois somar e subtrair. Então, eu vou vir aqui e vou escrever 49 menos 2 vezes 4, 8, mais 1, menos 2. Agora, toma cuidado. Tem aluno que acha que pode fazer primeiro essa parte, depois a outra. Não pode. Tem que ser na ordem. A adição e subtração não tem quem é mais forte. Está no mesmo patamar de resolução. Então, você resolve primeiro quem aparecer primeiro. Portanto, tem que fazer primeiro 8 mais 1 para depois fazer menos 2. Então, vai ficar raiz quadrada de 49 menos 8 mais 1, 9, menos 2. Agora, eu vou terminar de resolver as chaves de uma vez por todas. Raiz quadrada de 49 menos 9 menos 2, 7. Não preciso mais pôr as chaves porque eu acabei de resolver. Agora, nós temos uma raiz e uma subtração. Eu resolvo primeiro a raiz. Raiz quadrada de 49 é 7, porque 7 vezes 7 dá 49. Menos 7. 7 menos 7 é 0. Eu já sei o que vocês estão pensando aí. Nesses meus anos de experiência, eu já sei. Tudo isso para dar 0? Sim, tudo isso para dar 0. Porque 0 é um resultado como outro qualquer, né? Tudo isso para dar 0. Mas não é que sempre vai dar 0. Foi o caso aqui. Eu espero que vocês tenham aprendido, exercitem, treinem bastante, tirem as dúvidas com seus professores de sala. Vamos detonar em matemática, porque o que falta para o povo brasileiro, gente, é conhecimento matemático, é saber trabalhar com as finanças. Vamos comigo, vamos detonar, galera! Um beijo grande e até a nossa próxima aula!